Eu fico sempre muito intrigada sobre esse arranjo das cidades, assim, né? Essa forma de se organizar que a gente criou e que a gente estabeleceu e que, enfim, num país como o nosso, nas cidades em que a gente vive, eu fico entre Rio e São Paulo, então são duas cidades que eu estou ali no dia a dia e são duas cidades caóticas com as suas diferenças e similaridades no caos. E sempre me intriga pensar o que são esses arranjos e como a gente faz para que eles sejam cada vez mais inclusivos e tenham espaço para que as pessoas de diferentes olhares se encontrem. E quando, enfim, eu penso no Rio e na possibilidade que o Rio traz dos diferentes se encontrarem e a diversidade presente, né, na cultura da cidade, sempre me ocorre lembrar do quanto que cada vez mais existem aí trabalhos sendo feitos por uma série de pessoas e protagonistas maravilhosos da cidade que tentam romper essas barreiras imaginárias entre o asfalto e o morro, entre a zona sul, a zona norte, o centro, enfim. Você tem os vários territórios que não necessariamente só do ponto de vista geográfico, mas do ponto de vista simbólico mesmo, representam coisas diversas, culturas diversas e que têm disputas colocadas assim, né, muito claras dentro da cidade. E que como cada vez mais uma geração mais nova do ponto de vista de pensamento, da maneira de circular, tem tentado criar espaços de diálogo e interação entre esses olhares diferentes, não necessariamente para concordar, dar as mãos e falar estamos aqui para construir algo novo, às vezes inclusive para discutir, para mostrar controvérsias e para mostrar o quanto que existem olhares diferentes, mas o como você pode criar, sim, espaços de diálogo e de convívio e o quanto todos os espaços têm a aprender uns com os outros e o quanto, na verdade, a gente precisa construir uma maneira de lidar com a cidade que seja muito mais humana e generosa com as pessoas que vivem assim, né? Porque a forma como a gente criou é uma forma muito excludente e que aprofunda as concentrações de renda, as diferenças sociais. Então, assim, trabalhar para que esses espaços aconteçam, trabalhar para que o espaço público seja cada vez mais das pessoas, trabalhar pelo direito às ruas, pelo direito à cidade, pelas festas, pelo carnaval, e para que tudo isso seja da cidade, das pessoas que habitam a cidade, principalmente aquelas que cada vez mais têm os seus direitos cerceados, né? Porque é isso, a gente vem de uma cultura em que as pessoas chegaram na cidade de maneira diferente e foram confinadas em espaços por conta de como chegaram de maneiras totalmente diferentes. Quando você pega o mapa dos quilombos, o mapa dos escravos antigos e vê o que são os mapas das favelas hoje e percebe o quanto que esse passado nunca foi equalizado e o quanto que isso restringe o direito de determinadas populações, quando você olha que as pessoas recebem penas na prisão de acordo com o seu território, porque você tem olhares diferentes sobre o que é um determinado crime, dependendo de onde você vem, você vê o tanto que ainda a nossa história determina o quanto que você pode ou não circular pela cidade e que espaços você tem direito ou não, assim. Então, acho que trabalhar para que esses espaços de diálogo existam e para que as pessoas possam discutir essas questões, para que a gente tenha cada vez mais uma cidade mais equalizada, onde as pessoas tenham espaços garantidos e onde a gente consiga criar diálogos para o bem comum, é o tipo de coisa que me atrai muito e que cada vez mais tem chamado a minha atenção para que a gente trabalhe no local, trabalhe no território, trabalhe no lugar onde a gente circula, vê as pessoas e onde o olho no olho acontece, assim, porque as redes digitais e todo esse processo da troca de conhecimento e a internet, toda essa maravilha que a gente acessa é incrível, mas acho que tem que ser cada vez mais incrível no sentido de catalisar algo que acontece no território para que a gente de fato produza soluções para aquilo que é de mais importante na nossa vida, que é o comer, o morar, o dormir, o se divertir, o diálogo com as pessoas, o criar espaços de bom convívio em prol de um lugar que a gente cuide e consiga, enfim, estabelecer as nossas vidas, né? As nossas redes de afeto, toda a nossa dimensão aí simbólica também.